Olá, meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. O vídeo de hoje é um alerta sobre o que não fazer. Um erro muito comum que algumas pessoas cometem, que é efetuar o pagamento de uma contribuição previdenciária sob o código errado. Situação ainda mais comum: efetuar o pagamento da condição de contribuinte individual sem estar efetivamente trabalhando. O que acontece? Existe a figura do contribuinte individual e existe a figura do contribuinte facultativo, são coisas diferentes. E muitas pessoas estão incapazes para o trabalho, estão desempregadas, N razões, e efetuam o pagamento da contribuição como individual, sem que estejam efetivamente trabalhando. Muitas vezes, isso não traz nenhuma consequência ruim. De fato, na maioria das vezes talvez não traga, mas pode trazer. Um exemplo muito comum: a pessoa está trabalhando e para de trabalhar por estar sem condições físicas ou por algum problema psiquiátrico, psicológico, não importa, ele está temporariamente incapaz para o trabalho. Mas aqui é preservar a condição de segurado. Então, para pagar o INSS, às vezes, com dinheiro de algum familiar, com alguma reserva financeira que tinha, não importa, a pessoa vai lá, compra um carnê, numa tabacaria qualquer, preenche o carnê e efetua o pagamento com o código de contribuinte individual. Quando você efetua o pagamento da contribuição previdenciária como contribuinte individual, você está dizendo para o INSS que você trabalha. O contribuinte individual é o contribuinte que trabalha, é o autônomo, ou o empresário, ou o microempreendedor individual, mas é o que trabalha. O contribuinte que não trabalha, ele pode contribuir como facultativo. E quando você efetua o pagamento de uma contribuição utilizando o código do contribuinte facultativo, você está dizendo para o INSS: olha, INSS, eu quero fazer a contribuição, embora não esteja efetivamente trabalhando no momento. E com isso, o INSS, se você efetuar o pagamento como contribuinte facultativo, o INSS não poderá usar contra você a informação, ainda que equivocada, ainda que não real, de que você esteja trabalhando, de que você disse estar trabalhando. Dois exemplos de situações em que a contribuição na condição de contribuinte individual pode ser muito prejudicial. Aliás, muito não, pode ser um pouco prejudicial. Quando a pessoa vai pedir um LOAS, um benefício de prestação continuada, BPC, um benefício concedido a quem não trabalha e está incapaz para o trabalho e tem baixa renda. Outra situação que é menos grave, gera um transtorno menor, mas gera um pequeno transtorno, quando você vai pedir um benefício de auxílio-doença. Nessas duas situações, o INSS contesta a ação, alegando, no caso do LOAS, no caso do BPC, benefício de prestação continuada, o INSS contesta a ação dizendo que tal pessoa, que é o autor da ação judicial, não implementa os requisitos do benefício assistencial, do LOAS, porque está trabalhando, porque contribuiu recentemente na condição de contribuinte individual e, portanto, trabalhou há pouco tempo. E esse mesmo argumento ele utiliza na defesa da ação de auxílio-doença, em que ele diz o seguinte: fulano de tal, o réu, o autor da ação, está apto ao trabalho, ele sofreu um acidente em determinada data, e após o acidente ele efetuou algumas contribuições como contribuinte individual, e portanto ele trabalhou, e se trabalhou ele está apto ao trabalho. É óbvio que a lógica não é tão simples. O fato de você ter efetuado essas contribuições na condição de contribuinte individual, sem que estivesse realmente trabalhando, não impede a obtenção de um benefício, mas é um elemento a mais a ser debatido no processo. É uma questão a mais a ser discutida, em que o INSS apresentará aquele argumento adicional, o seu advogado precisará contestar, precisará discutir isso, mais esta questão, e isso poderá atrapalhar. É um risco.
Eu jamais deixaria de recomendar que alguém formulasse um pedido do LOAS ou um pedido de auxílio-doença porque efetuou algumas contribuições na condição de contribuinte individual. Jamais. Até porque muitas pessoas trabalham sem estar em condições de trabalhar. Não é porque a pessoa está trabalhando que ela efetivamente está apta ao trabalho. Mas é uma discussão que muitas vezes ela poderia ser evitada. Portanto, eu deixaria aqui agora, no próprio vídeo aqui, os códigos, os principais códigos de contribuição, contribuinte individual e contribuinte facultativo. E então, o que acontece? Se você puder evitar esta polêmica, melhor. Não são raros os casos em que um despachante previdenciário, em que um assistente social aconselha aquele segurado a efetuar alguma contribuição na condição de contribuinte individual e acaba, em vez de ajudar aquela pessoa, acaba prejudicando, acaba atrapalhando, pelo menos em parte, na obtenção de um benefício futuro. Mas não se assuste, esse vídeo não é para ser um vídeo terrorista. Esse vídeo é apenas um alerta de como facilitar a obtenção do seu direito. Convido também que você assista o vídeo que eu tenho aqui no canal que fala sobre o período de graça. Existe um intervalo em que é preservada a condição de segurado, intervalo que será de 12, 24, 36 meses, dependendo do caso, em que é preservada a condição de segurado, independentemente do pagamento das contribuições. Ou seja, às vezes não há tanta urgência assim para efetuar um pagamento. Pois bem, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Peço que se inscreva no canal e que me ajude a divulgar essas informações. As informações deste vídeo e dos demais vídeos que eu tenho aqui no canal. A revolução se faz, o progresso se faz com a informação. E não há nenhum custo financeiro em se inscrever no canal, em assistir os vídeos, em comentar. Quando você deixa um comentário no vídeo, você está dizendo ao YouTube, ou ao Facebook, ou ao site que for, que o vídeo é relevante. E isso estimulará a respectiva plataforma a mostrar este vídeo para mais pessoas. E estas informações, uma informação singela, uma informação pode parecer boba para algumas pessoas, pode mudar a vida de outras. Então eu peço que comente, deixe algum comentário, deixe alguma dúvida, deixe um elogio, uma crítica, pode nos comentários deixar até uma crítica se quiser, mas interaja com o vídeo, por favor. Até o próximo vídeo.